Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma alegria mais uma vez nos encontrarmos nesta noite para continuarmos a nossa meditação, a nossa aprendizagem, o nosso estudo no livro do Atos dos Apóstolos, livro que narra o nascedouro da igreja, no mover, na força do Espírito Santo e que certamente nos traz muitos ensinamentos de como devemos caminhar e viver enquanto igreja do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ler capítulo de número 5, que conta para nós a história de Ananias e Safira, uma história que realmente mexe conosco, que traz um ensino muito profundo, mas que também nos encoraja a vivermos verdadeiramente o Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo, e nos diz assim o texto. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como foi? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor sobre todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro lhe dirigiu a ela e perguntou: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tomou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram as notícias destes acontecimentos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da tua santa palavra, essa palavra que é viva, é poderosa, é eficaz, ó Deus, pode penetrar no mais profundo do nosso ser, e é isso que nós pedimos nessa noite, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, às nossas mentes, nos alimenta, nos edifica, nos encoraja, ó Pai, fortalece a nossa fé, e que possamos ser, ó Deus, homens e mulheres ousados, ousadas, cheios de coragem, para colocar em prática, ó Pai, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, orienta-nos nesta noite, a oração que fazemos, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós estudamos a semana passada sobre a oferta de Barnabé, de José, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que teve desejo de estar ali colocando diante do Senhor uma oferta. Ele vende, né, um campo aqui, ele vende um campo e traz todo o valor e deposita aos pés dos apóstolos. É muito interessante que a igreja estava ali aprendendo a viver comunitariamente, e o texto bíblico traz para nós assim que não havia nenhum necessitado entre eles, porque eles distribuíam aquilo que eles tinham, os recursos eram distribuídos entre as pessoas necessitadas. E José, Barnabé, foi, chamado de Barnabé pelos discípulos, ele vai trazer ali então
um valor de um campo que ele havia vendido e entregar todo aquele valor aos pés dos discípulos. Mas essa oferta de Barnabé foi uma oferta de amor, foi uma oferta que veio de um coração disposto a servir a Deus com aquilo que ele tinha condições de vender, de fazer. Né? Ele vendeu um campo e entrega ali aos pés dos apóstolos. Mas aí, e aí o que acontece? Né? Olha que bonito, Barnabé. De alguma forma, a história de Barnabé, ela foi contada também como testemunho, como um exemplo, mas algumas pessoas permitiram que de alguma forma nascesse no coração uma inveja daquele destaque que Barnabé havia alcançado, mesmo sem ele ter essa vontade. E aí nós vamos ver a história de duas pessoas. Nós vamos ver a história de Ananias e Safira. Vamos pensar assim, naquele tempo não existia banco, né, nenhum desses bancos que nós estamos acostumados, né, para depositar dinheiro. Não havia nenhum espaço onde eles poderiam estar colocando esse dinheiro. Eles andavam com o dinheiro na mão, né? Na igreja lá ainda não tinha muito organizado, tinha o pessoal que cuidava da administração, da tesouraria, mas o dinheiro ficava ali com eles. E então pensa Barnabé chegando lá com alguns sacos de dinheiro referente ao valor do campo que ele tinha vendido e colocado aos pés. Então as pessoas viram e, enfim, perfeito, ficou ali aquele valor. Ananias e Safira, de alguma forma, eles também quiseram ali ter um destaque diante daquela comunidade. Eles disseram, vamos fazer isso também, vamos vender o nosso campo. Então eles se reúnem, os dois, marido e mulher, Ananias e Safira, eles vão vender uma propriedade. É importante a gente entender que isso não foi pedido pelos discípulos de Jesus, isso não foi pedido pelos apóstolos, isso não foi pedido pela liderança da igreja. Né? A gente poderia até achar aqui mas então é importante quando a igreja venda. Não. Aqui está dizendo que eles quiseram fazer isso. Barnabé sentiu o desejo, fez, e os dois também acharam que deveriam fazer. Talvez com a intenção de ter um pouco de destaque na igreja, talvez com a intenção de achar que aquilo ali era um negócio bastante interessante, talvez com a intenção ali de ter algum destaque, né? Desejo do coração deles, pelo que nós vimos aqui na sequência da história, eram corações que não eram cheios de coisas boas, né? A gente vai ver aqui que o coração deles já tinha uma tendência para o mal. Aliás, o coração humano ele tem essa tendência para o mal, mas nós precisamos vigiar e cuidar em todo o tempo. Mas aí eles vão fazer um combinado. E aqui é muito interessante que eles vão fazer um combinado para a morte. Meu irmão e minha irmã, preste atenção nisso. Nós, às vezes, precisamos combinar as coisas com as pessoas, não é? Combinar de nos encontrar, combinar de fazer um passeio. Eu estou combinando aí de tomar um café na casa de muita gente depois que essa pandemia passar. Então a gente vai combinando as coisas. Mas nós precisamos cuidar para que os nossos combinados sejam combinados que gerem vida. Porque o combinado que Ananias fez com Safira foi um combinado para a morte. Foi um combinado para a destruição da vida de ambos, porque eles entraram em acordo para fazer o mal. Portanto, preste atenção. Cuidado com os acordos que você faz, com quem você faz e quais serão as consequências desse acordo que está sendo feito. Ele vai entrar em acordo e o acordo deles é assim, nós vamos vender o nosso campo e vamos entregar parte do dinheiro para os apóstolos. A gente não vai entregar tudo não, nós vamos guardar um pouco para nós. De repente, né, vai que esse negócio aí dá errado, a gente não vai ficar sem dinheiro. Ou, né, vamos entregar uma parte, outra parte a gente investe em outras coisas para a gente também ter aí o nosso pé de meia, para a gente não ficar totalmente desabastecido. Não importa aqui qual foi a intenção. O interessante é que eles fizeram um acordo de esconder parte do dinheiro e depositar só metade aos pés dos apóstolos. Ok.
Primeiro, nós precisamos entender assim: eles não estavam sendo obrigados, nem estava sendo pedido para eles venderem nada e entregar todo o dinheiro. Então, eles fizeram isso de livre e espontânea vontade. Talvez com desejos torpes, pode ser. Com intenções erradas, pode ser. O texto não nos esclarece. Mas eles fizeram isso porque eles quiseram fazer. Então, eles poderiam simplesmente ter chegado para Pedro e falado assim: Pedro, nós vendemos esse campo aqui por 100 e a gente quer doar 50 para a igreja. Olha que perfeito, está em ordem, porque eles não eram obrigados nem a vender e nem a doar todo o valor. Mas a grande questão aqui nessa história é a questão da enganação, é a questão da mentira que estava ali acometido o coração de Ananias e Safira. O grande problema que a gente percebe aqui nesse texto é que eles deixaram Satanás entrar no coração deles. E aí, Pedro diz isso muito claramente. Pedro vai dizer assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Essa é uma primeira pergunta, porque eu queria que a gente pensasse nessa noite, que a gente meditasse nela. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos cuidar do nosso coração, porque é do nosso coração que provém as palavras de vida e de morte. Portanto, nós precisamos cuidar, porque Satanás, certamente, ele está de olho no meu e no teu coração. Satanás, ele quer entrar, ele quer arrumar um espaço no nosso coração para nos levar ao pecado e assim trazer destruição sobre a nossa vida. O texto é muito claro, porque Pedro fala assim: por que você permitiu, né? Por que Satanás encheu o teu coração? Porque essa ação satânica no teu coração levou você a mentir. E aí nós vamos lembrar que a palavra de Deus vai nos ensinar que a mentira, que o diabo, ele é pai da mentira. Então a mentira, ela vem do inimigo. A mentira, ela é a ordem do inimigo. Toda vez que você mente, você está agindo de acordo com a vontade de Satanás. E nós precisamos cuidar, como igreja do Senhor Jesus, que não existe mentirinha e mentirona. Nós precisamos estar atentos que as mentiras não são de Deus. Meu irmão e minha irmã, cuidado com aquilo que você tem proferido. Cuidado com o teu comportamento. Cuidado com os seus combinados. Ananias e Safira fez um combinado. O combinado deles foi para enganar os discípulos de Jesus. Foi para enganar a igreja. Hoje nós estamos vivendo o tempo onde existe um número muito grande de líderes religiosos. Muitos se autodenominam cristãos, cristãs, evangélicos, evangélicas. Muitos e estão agindo de uma forma vergonhosa, na mentira. Nós estamos acompanhando pela televisão. Nós estamos vendo líderes religiosos mentindo, enganando o povo, enganando para roubar, enganando para se dar bem, enganando para ter poder, enganando para ter dinheiro. Povo de Deus, nós devemos estar atentos e atentas, porque o que Satanás quer é justamente isso, entrar no coração, para que você combine formas de levar vantagem em relação às coisas do reino de Deus, para que você pense em enganar a liderança, o seu pastor, a sua pastora, o seu líder, o líder do seu ministério. Quantas vezes as pessoas estão agindo conforme a orientação de Satanás? E o texto diz para nós, né? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que você mentisse? Meu irmão e minha irmã, devemos cuidar para que Satanás não venha encher o nosso coração para mentirmos contra o Espírito Santo de Deus, porque essa ação, ela gera morte. Não dá para brincar com Deus, não dá para brincar com as coisas de Deus, né? E o texto continua: se você não tivesse vendido, o campo seria teu, né? Não tem sentido o que você fez. E vendendo, o dinheiro era teu.
Ninguém estava te obrigando a fazer nenhuma doação. Então não tem sentido o que você fez. Bota a mão na consciência, a sua atitude foi uma atitude direcionada por Satanás. Atitude direcionada por Satanás. E aí ele vai dizer para nós aqui, ainda no versículo 4, né? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Poxa, como é que você aceitou isso no seu coração? É interessante essa pergunta de Pedro, porque se a gente lembrar no capítulo 4, que nós estudamos nas semanas anteriores, a gente vai lembrar o quê? Que a igreja estava unida em oração e que o lugar onde eles estavam orando tremia com o poder de Deus e em toda a alma havia temor, em todo o coração havia ali o temor de Deus. Eles estavam, no versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, Ananias, no capítulo 4, a gente vê isso, né? Era uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Era uma pessoa de oração, era uma pessoa convertida. Ananias fazia parte do grupo da multidão que havia se convertido. Fazia parte da multidão dos que creram e tinham somente um só coração. Fazia parte da multidão que estava ali cheia do Espírito Santo, com intrepidez anunciava a palavra. Ele estava no meio desse grupo. Da multidão dos que creram era uma alma, ninguém considerava ser o que tinha, mas eles compartilhavam. Perceba, meu irmão, o perigo de uma pessoa não vigiar. Porque ao mesmo instante que ele estava ali cheio do Espírito Santo, ele permitiu que Satanás entrasse em seu coração e que ele mentisse contra o Espírito Santo de Deus, né? E Pedro vai dizer isso muito categoricamente. Por que encheu Satanás o teu coração? E por que você assentou isso no teu coração, este desígnio no teu coração? Por que você aceitou isso no teu coração? Você não mentiu para nós, você não mentiu para a liderança da igreja, você não mentiu para os ministérios, você mentiu para Deus. A sua mentira não foi contra homens, mas a sua mentira foi para Deus. E ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Eu fico aqui pensando que Ananias ainda teve uma oportunidade ali de arrependimento, né? Ele podia ter falado assim, olha, eu fiz isso, mas eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu me arrependo, quero pedir perdão. Mas ele não faz isso, não. Ele fica ali diante de Pedro como se nada estivesse acontecendo e no mesmo instante ele cai morto aos pés de Pedro. E aí as pessoas que estavam ali no templo, né, estavam ali com eles reunidos, levantaram, já foram lá enterrar. E aqui acontece uma coisa muito interessante. Diz o texto assim que 3 horas depois a mulher dele entrou, né? Entrou a mulher dele. E aí eu fico pensando assim, poxa, olha esses dois, né? Ninguém foi avisar a mulher dele que ele tinha morrido. Ninguém foi avisar a mulher dele que estavam indo sepultá-lo. Ela não sabia de nada. E aí ela entra lá diante de Pedro também e ela vai dizer o que e Pedro vai fazer uma pergunta para ela. Ela também teve a oportunidade, né, de se arrepender. Falou assim, olha, eu fiz um combinado com meu marido, mas Jesus vem em primeiro lugar. E eu quero ser correta diante de Deus. Eu quero falar a verdade diante de Deus. Né? E aí a gente vai acertar a nossa vida. E vamos começar e continuar de uma nova caminhada. Mas ela não faz isso, não. Diz para nós lá no versículo 8. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Dize-me, vendeste por tanto aquela terra, que não fala o valor, mas foi por X que você vendeu? Foi por esse valor que você vendeu? E ela respondeu: sim. Ela estava ali convicta no combinado, lembra que eu falei? O combinado para a morte. No combinado para a morte que ela havia feito com seu marido, ela foi e manteve o seu combinado, né? Uma pessoa que podia ter ali salvado parte da família, ter se salvado, falando a verdade, falando o que era certo, agindo de forma correta, mas ela continuou no combinado daquilo que era errado.
Sim, portanto, tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Quer dizer, o seu acordo foi para enganar Deus. O seu acordo foi para mentir para o Espírito Santo. O seu acordo foi para tentar o Espírito Santo, palavra que ele usa, né? Tentar o Espírito Santo. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido. Olha que notícia dura que a Safira acabou recebendo. Aí, ó, na porta, tá os pés daqueles que foram lá sepultar o seu marido, estão acabando de chegar de lá, né? E eles também vão te levar, porque você escolheu a morte. Você escolheu manter o seu acordo para a morte. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos vigiar e ter acordos que gerem vida, que gerem transformação, que falem a verdade, que glorifica o Espírito Santo e não que tenta enganar o Espírito Santo. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Aqui é bem interessante, porque assim, a gente vai vendo que o temor de Deus, ele vai alcançando os corações das pessoas. E temer a Deus é reconhecer a soberania de Deus, é reconhecer o poder de Deus e entender que nós estamos debaixo desse poder. Nós nos prostramos diante do poder de Deus. E quando acontece isso com Ananias, e ele cai morto, o texto diz para nós assim, ó, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Ou seja, quem estava ali e ouviu, né, e viu aquilo que aconteceu com Pedro, aquilo que aconteceu com o Ananias, teve temor de Deus. Nossa, reconheceram ainda mais o poder de Deus, né? Primeiro, que Deus conhece o coração. Então, o coração de Ananias, ele podia ter enganado Pedro, podia ter enganado todos os apóstolos, podia ter enganado toda a liderança da igreja, poderia ter enganado toda a multidão que ali estava reunida, mas a Deus a gente não engana, não dá para enganar Deus. Deus conhece o nosso coração, ele conhece o intento do nosso coração. Então, quando Ananias morre, ou as pessoas que estavam ali próximas, né, viram aquilo tudo e elas tiveram um grande temor, elas ouviram aquilo e tiveram um grande temor. E aqui a gente aprende que nós devemos contar aquilo que Deus faz para que haja temor nas almas, contar o poder do nosso Deus, os atos poderosos do nosso Deus, para que haja temor nos corações. Mas também o texto vai dizer para nós que quando isso acontece com a Safira, lá no versículo 11, sobreveio grande temor a toda a igreja. Percebam, meu irmão e minha irmã, que isso mexeu não só com quem estava ali naquele momento, mas toda a igreja, toda a multidão dos que creram foram impactados e isso gerou temor no coração de toda a igreja. Todos aqueles que haviam confessado Jesus, que haviam sido ali tocados, né, e cheios do Espírito Santo, pessoas que estavam ali se comprometendo com a igreja, com o reino de Deus, elas estavam ali impactadas, elas estavam cheias de temor. Esse é realmente o Deus que nós queremos servir, é um Deus todo-poderoso, é o Deus da vida, é o Deus que tem poder sobre a morte, é esse Deus que nós servimos. Houve um temor no coração das pessoas. Mas o texto vai um pouco além, vai dizer para nós ainda no versículo 11, e veio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então perceba, houve temor no primeiro momento naqueles que estavam ali e vivenciaram aquele momento com o Ananias. Houve grande temor naqueles que, em toda a igreja, quando viu o que aconteceu também com a Safira. Então a história foi sendo contada e o testemunho daquilo que havia acontecido, né, a narrativa daqueles acontecimentos, foi gerando temor no coração das pessoas que não estavam ali vendo presencialmente, mas ouviram falar daquilo. E aí, esse temor de Deus,
ele foi para além das paredes da igreja, ele alcançou as pessoas que ainda não eram convertidas. A gente percebe que as pessoas que não faziam parte da igreja também tiveram temor de Deus. Isso se deve ao testemunho daquela comunidade. E hoje, meu irmão e minha irmã, nós estamos vendo uma situação completamente contrária. Eu me lembro de pouco tempo atrás, onde as pessoas tinham muito respeito quando dizia que era uma pessoa evangélica, quando uma pessoa que ia fazer uma ficha de trabalho, ela tinha prazer de colocar assim, olha, eu sou evangélica, né? Sou cristã, eu sou protestante. Ela colocava com tanta alegria ali a sua descrição, né? De qual era a sua profissão de fé. E aquilo trazia para ela uma segurança, porque os cristãos e os crentes eram vistos e vistas como homens e mulheres comprometidos, honestos, honrados, pessoas de credibilidade, pessoas confiáveis. E ao olhar para essas pessoas, então era importante para empreender, nossa, não, ele é evangélico, ele é uma pessoa que tinha um caráter. E hoje nós estamos vendo uma coisa completamente contrária. Pessoas que se dizem evangélicas e não têm nada de caráter. Pessoas que se dizem evangélicas e mentem, e roubam, e enganam, e arquitetam planos malignos. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, talvez um dos momentos mais complicados de se dizer que somos cristãos e cristãs. Hoje, quando você fala que antes, há um tempo atrás você dizia que era pastor ou pastora, você era abraçado, era acolhido, ou era tratado ali com uma reverência, com um respeito. Hoje, se você dizer que você é pastor ou que você é pastora, as pessoas já te olham sem saber direito como te olhar. Será que você é confiável? Será que nós podemos confiar neste homem, nessa mulher? Não só pastor e pastora, mas de todas as religiões. Nós temos visto aí reportagens de padres roubando, enganando, mentindo. E é claro que sim, tem muitos que são honestos e corretos. Nós não podemos colocar todo mundo na mesma situação. Há muitos padres honestos, corretos, dignos, mas há muitos que estão aí mentindo e enganando. Há muitos pastores e pastoras que são corretos, são dignos, homens e mulheres de consagração, que amam a igreja, que amam o rebanho, que glorificam a Deus. Mas há muitos e outras que mentem, que enganam, que estão preocupados com poder, que estão querendo apenas as riquezas, que estão querendo apenas explorar o povo. Nós temos, quando a gente olha para o nosso congresso, bancada evangélica, e a gente fala, Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia. Então, hoje, naquele tempo de Ananias e Safira, essa história gerou temor de Deus no coração das pessoas que não eram da igreja. Hoje nós vivemos um tempo que a postura de muitas pessoas que se dizem cristãs está gerando não temor, mas está gerando vergonha. Está gerando vergonha no meio da igreja, porque as pessoas de fora não diferenciam quem é desse ou daquela, quem é assim ou quem é assado. Porque nós não estamos carregando o nosso nome, nós estamos carregando o nome de Jesus. O nome que há poder, como nós já estudamos nos capítulos anteriores, o nome poderoso, o nome soberano, é esse nome que nós carregamos. Então nós devemos cuidar para sermos homens e mulheres que carregam o nome de Cristo com honra, com caráter, com dignidade, falando a verdade, agindo de forma correta. Porque quando a gente pensa em mentir, a gente não está enganando as pessoas, nós estamos enganando a Deus, ou pelo menos nós estamos entristecendo o coração de Deus, porque a gente não consegue enganar a Deus, mas a gente entristece o coração de Deus. E quando a gente planeja esse tipo de ação para enganar, nós estamos fazendo aqui planos, ou nós estamos fazendo acordos para a morte. Ananias e Safira fizeram um acordo de morte. Permitiram que Satanás entrasse no coração deles e que eles mentissem para os discípulos, para que eles tentassem enganar a igreja. E os dois morreram. Hoje, eu posso dizer que há muita gente morta que está dentro das igrejas. Muita gente que vive nas igrejas, vai na escola dominical,
vai nos estudos, vai nos cultos, mas são pessoas que são espiritualmente mortas, porque elas estão enganando, elas estão mentindo, mentindo para si mesmas, mentindo para Deus, mentindo ao Espírito Santo de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos cuidar dessa pergunta que Pedro faz. Por que encheu Satanás o teu coração? E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: o que está enchendo o nosso coração? Nosso coração está sendo cheio da graça, do amor, da misericórdia, da palavra de Deus, do perdão, da submissão à vontade de Deus, do temor de Deus? Ou a gente de alguma forma permite que Satanás enche o nosso coração de outros sentimentos, de desejos carnais, de engano, de mentiras, de fraquezas? Como será que está sendo cheio o nosso coração? Que nós possamos buscar a graça de Deus e termos um coração temente a Deus, saber que Deus é o nosso Deus, ter o desejo de servir a Deus. Aqui a gente vê que a questão da oferta não era o que era mais importante, porque o próprio Jesus vai nos dizer, né, que a mulher lá que ofertou 2 moedinhas deu mais que todo mundo, que deu sacos e sacos de dinheiro, pacotes e pacotes de dinheiro. Porque o que Deus espera de mim, de você, é um coração derramado no altar. É um coração disposto a servir. É um coração disposto a adorar. Devemos sim cumprir os nossos compromissos, os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas, como diz a carta de Paulo aos Coríntios, Deus ama quem dá com alegria. Com alegria. Não é, querendo enganar, querendo fazer um acordo errado. Que o nosso coração seja um coração disposto a servir a Deus com alegria, servir a Deus de forma correta, servir a Deus com temor no nosso coração, com amor. Querer fazer parte desse reino, não para termos um cargo, não para sobressair, né, como talvez tenha sido o desejo do coração de Ananias e Safira, mas apenas de contribuir, de ser participante, de estar junto, de ajudar a quem precisa. Coração temente a Deus. Que Deus nos ajude, como igreja, né, a lembrarmos dessa história e pensar o que está enchendo o nosso coração. Nosso coração está cheio do temor de Deus, da graça de Deus? Ou a gente tem permitido que Satanás enche o nosso coração com sentimentos mundanos, pensamentos que não estão glorificando o nome do Senhor? Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente, que o Espírito Santo possa encher o nosso coração dessa palavra viva e poderosa, para que a nossa vida seja uma vida que gere vida e não morte. Que a gente faça acordos de paz, de alegria, de fé e de esperança e não de morte. Que nós sejamos instrumento nas mãos do Senhor e que nós possamos viver de tal forma a mudar essa imagem negativa da Igreja de Cristo aí fora. A Igreja de Cristo tem sido motivo de vergonha por conta de tantos escândalos que nós estamos vendo, mas que por meio da minha vida e da sua vida, meu irmão e minha irmã, a Igreja de Cristo possa ter o nome dela glorificado, né? Que ela possa ter o nome dela exaltado, que as pessoas possam olhar para nós e falar assim: eis aí uma verdadeira cristã, eis aí um verdadeiro cristão, homens e mulheres tementes a Deus verdadeiramente. Que o nosso testemunho seja um testemunho para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Paizinho, na tua presença ainda nós nos colocamos, te agradecendo pela tua palavra, Pai, que nos chama a refletir qual tem sido a nossa postura, qual tem sido, ó Deus, o nosso testemunho, como o mundo tem conhecido a igreja do Senhor Jesus. Ó Pai, essa igreja sem mácula, sem mancha, essa é a igreja que o Senhor vem buscar e é essa igreja que nós queremos ser e clamamos: ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a sermos verdadeiros testemunhas, ó Pai, verdadeiros servos e servas, Senhor, cristãos e cristãs que anunciam a tua palavra com intrepidez. Paizinho, nós queremos continuar sendo cheios do teu Espírito Santo.
Santo. Não permitas, ó Pai, que Satanás tenha a oportunidade de estar tocando nos nossos corações, mas que o nosso coração seja cheio da tua graça para anunciar palavras de fé e de esperança. Pai, vai abençoando cada lar, cada família, alcança com a tua graça, com o teu poder, sustenta a tua igreja, Senhor, neste tempo de distanciamento. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos logo estar juntos novamente. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, nos dê saúde, nos dê paz ao nosso coração. Cuida de cada casamento, cuida de cada relacionamento de pais e filhos, irmãos e irmãs. Cuida, Senhor, de cada família. Nos abençoe com saúde, com paz. Nos dê uma noite de descanso na tua presença. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de paz, uma noite de descanso.